Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Vamos começar mais um Conecta Terceiro Setor, um espaço de muito aprendizado, muito conhecimento sobre as boas práticas e as boas iniciativas para o desenvolvimento institucional das organizações da sociedade civil, nosso querido terceiro setor. Para você que nos acompanha sempre já sabe, mas para você que está chegando agora, primeiro setor, o governo; segundo setor, o mercado, as empresas; e terceiro setor, as associações, as fundações, movimentos sociais, enfim, todos aqueles que trabalham diariamente para a construção de uma sociedade mais inclusiva e mais solidária. E hoje nós vamos conversar sobre a aplicação do dinheiro público com a vice-presidente do Conselho do Observatório Social do Brasil em São Paulo, Gioia Tombiolo. E antes que eu passe a palavra para ela, já gostaria de agradecer você que está aqui conosco em todas as edições e também a você que está chegando agora. E uma lembrança sempre que a gente faz aqui é que o Conecta Terceiro Setor é uma realização da Fundação José de Paiva Neto. Bom, Gioia, em primeiro lugar, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Olá, eu que devo agradecer, fico muito honrada com o convite, agradeço o convite da Fundação e o convite da Escola Aberta e todo mundo que nos assiste. Muito bom, muito bom. E para quem nos acompanha sempre já sabe que a primeira pergunta que eu já faço aqui para todo mundo, e eu faço também para você, por favor, quem é Gioia Tombiolo? Bem, Gioia Tombiolo, eu sou oriunda não da iniciativa privada, mas do serviço público, então eu me formei em administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas, depois eu fiz mestrado em gestão e políticas públicas e trabalhei até a aposentadoria na Receita Federal. Então eu tenho uma forte pegada de servidor público, mas daquele servidor público que serve o público e que se preocupa com a aplicação do recurso. E hoje, atualmente ou nos últimos tempos, o que você está fazendo de bem para a sociedade? Então, assim que eu me aposentei da Receita Federal, em 2016, eu já estava num grupo e já assumi o lançamento do observatório, que foi em março de 2016. E desde então eu venho me dedicando ao monitoramento dos recursos públicos em nível municipal aqui na capital de São Paulo. Você falou do observatório, então nos diga o que faz o Observatório Social do Brasil. Bem, o Observatório Social é uma organização da sociedade civil que integra uma rede de unidades municipais e uma estadual, coordenadas pelo Observatório Social do Brasil, vamos chamar nacional, que tem sede em Curitiba. Então, a gente tem a coordenação, mas somos todos unidades autônomas e nos dedicamos a monitorar a correta aplicação do recurso público. Por que isso? E aí, linkando com a primeira pergunta que você me fez, por que eu fiquei tão incomodada e quis trabalhar com a questão da aplicação do recurso? Porque vivendo a realidade da arrecadação do recurso na Receita Federal, eu tinha um certo incômodo, porque por mais que eu entendesse qual é a função do dinheiro público, qual é a função dos tributos, eu percebia que a gente não conseguia comunicar direito com a sociedade sobre eu pago aqui e o dinheiro é aplicado ali. Quando eu conheci essa iniciativa, ela já existia em vários outros municípios, eu compreendi que era a outra ponta. Então, na Receita Federal, a gente tentava explicar, mas era mais complicado, e eu, então, me engajei na constituição de uma unidade que, a princípio, por enquanto, a gente tem um sonho de ser uma unidade estadual, a gente olha para o recurso público municipal e busca trazer a informação para o cidadão de como ele está sendo aplicado e quais são as maneiras que um cidadão comum pode acompanhar esse recurso. E como isso é feito? A gente tem no observatório, então a nossa estrutura é bem enxuta. Nós temos conselho de administração, do qual eu sou vice-presidente, mas já exerci 2 mandatos de presidente, conselho consultivo e conselho fiscal. Abaixo nós temos um coordenador de projetos, uma coordenadora de marketing e uma estagiária. Todo o trabalho de verificar essas informações, de monitorar
a Câmara de Vereadores, monitorar licitações da prefeitura, contratos, é realizado por voluntários que a gente prepara para a tarefa e que eles executam a tarefa, nos entregam. Então, a gente tem voluntários de vários outros estados do Brasil, não necessariamente precisam ser aqui da capital, que fazem os levantamentos com os quais a gente ou apresenta denúncia, ou encaminha ofícios, ou, se for o caso, comunica isso à sociedade. Então, a gente desenvolveu roteirinhos. Aí você vai verificar, por exemplo, como o vereador gasta a verba que ele tem à disposição para manter o gabinete. Tem um roteirinho. Você clica aqui, procura essa informação, coloca na planilha, procura essa outra. Enfim, a gente se deu conta que dar o roteirinho mastigado era muito mais fácil. Então, quando a gente fala de transparência, que é um dos pilares do observatório, aqui em São Paulo nós somos quase nota 10 de transparência dos portais. Só que experimenta você, cidadão comum que tem sua vida, seu trabalho, seu estudo, sua família, entrar num portal e procurar uma informação assim: eu quero saber, sei lá, quantas diárias o vereador recebeu, que veículo ele alugou. Não está lá disponível, assim, eu pergunto e ele responde. Clica aqui, clica ali. Então, a gente faz o trabalho prévio, elabora o roteirinho, e aí recebe essas informações e com elas a gente faz a análise e a sequência do trabalho. Só o papel do voluntário. O voluntário, então, é fundamental para o nosso trabalho, é super importante. A pessoa que está conosco, que seja 4 meses, ela sai diferente. Ela sai um cidadão com uma formação, ela olha para as coisas de forma diferente. Então, a gente quer profissionalizar um pouco a nossa organização, porque estamos crescendo muito, mas jamais deixar de ter o trabalho do voluntário. Qual a importância do cidadão saber como que é aplicado o dinheiro público? A principal importância é diminuir um pouco o conflito Estado-sociedade. A gente tem um conflito grande, ele é acirrado, obviamente, ele é acirrado pela questão do dinheiro. Então eu pago tanto e o que mais a gente ouve? E não tenho retorno algum. A gente tem retorno, tem muitos retornos. A gente tem uma sociedade construída com esse, eu vou chamar de pacto de solidariedade. Só que isso não está claro. Tudo que a gente faz é para despertar uma cidadania ativa. E não é você ser um voluntário nosso full time. Pelo contrário, a gente, no futuro, não sei se tão próximo, não ter observatório. Eu olhar no meu bairro ali, nossa, mas tem uma placa aqui que está construindo uma creche e não tem creche nenhuma. Aonde eu reclamo? Com quem eu vou falar? Então, a questão de uma formação de cidadania ativa é a nossa preocupação principal. Mas, obviamente, se a gente tem um município transparente, se o cidadão daquele município compreende que ele tem que pagar imposto, mas que ele tem que olhar onde o dinheiro está indo, com transparência, com mínimo de justiça fiscal e social, a gente está propiciando a melhoria do ambiente de negócios. O empresário também vai falar: não, eu vou entrar numa concorrência na prefeitura porque eu sei que são papéis iguais, chances iguais, e que se eu pago, o outro paga, enfim. A melhoria do ambiente de negócios alavanca o desenvolvimento. Então, não estamos falando só de cidadania ativa, estamos falando de melhorar o município como um todo. Quando você fala que o cidadão, ao saber dessas informações, mas não são apenas aquelas pessoas que são voluntários do observatório, é a comunidade, é a cidade Exato, como um todo. exatamente. E como que esse cidadão pode acessar as informações que vocês monitoram? A gente tem, no nosso site tem vários relatórios, mas a gente se deu conta também que só isso não resolve. Porque o cidadão que não consegue, a maioria de nós não consegue,
A maioria. Eu, por exemplo, se entrar no site de outro município, também vou penar, porque aqui eu já olhei tanto que eu sei mais ou menos o caminho, mais ou menos. Esse cidadão não vai entrar no nosso site e olhar o nosso relatório. Então, o que que a gente está fazendo? Traduzindo essas informações em pequenas pílulas que consigam ser digeridas sem muito trabalho. Então tá, eu vou dizer de novo no exemplo como o vereador gasta o recurso que ele tem à disposição para manter o gabinete. Se eu colocar um relatório que é sei lá, 20, 30 páginas, com dados, com informações que a gente compilou, analisou, é de difícil leitura. Mas se eu faço, como nós fizemos no ano passado, um painel, então nosso grupo de TI, de voluntários, construiu painéis. Aí você entra no nosso site, tem painel de gastos de vereadores. Qual vereador que gastou mais? Aonde ele gastou? Em qual rubrica? Então não tem propriamente análise, mas já tem o dado assim, não, vou votar nesse vereador, olha o que ele faz com o dinheiro público. E assim a gente está fazendo com emendas, a gente está fazendo com projetos propostos. Então, essa é uma iniciativa. Ainda é pouco, porque você tem que clicar no site, depois clicar no relatório, depois clicar no painel. Então, a gente está utilizando redes sociais para dar essa dica. Você quer saber quanto o vereador que você está pretendendo votar gasta e como gasta? Está aqui o painel e põe o link. Então, a gente está tentando traduzir cada vez mais essas informações em linguagem cidadã. Com essa linguagem cidadã, há uma mudança do comportamento do cidadão? A gente ainda não consegue verificar isso. Consegue. O que você pode verificar? Acessos à rede social, que tem aumentado, a gente tem números, mas o acesso à rede social ainda é muito. Quando você fala de educação, é um processo longo. Para ter uma resposta mesmo, eu diria, é o acesso tanto à nossa rede social como aos dados da prefeitura, e, enfim, a pessoa se interessar. A gente tem a Lei de Acesso à Informação desde 2012. Eu acho que 98% das pessoas que eu conheço nunca fez uma pergunta no órgão público. Nem que seja por curiosidade. Então, a resposta ao que você me perguntou, assim, é difícil, é um processo. É um processo. Eu tenho um cidadão que faz uma pergunta, que faz uma reclamação. São poucas as pessoas, então eu não consigo medir dessas poucas quantas foram realmente motivadas pela atividade do observatório e quantas têm isso de coração já desde o começo e são questionadoras e vão atrás da informação. Mas é um trabalho que não pode parar, né? Não pode parar, não pode parar, porque já tem uma mudança. A gente percebe uma mudança. Assim, quando a gente começou, e o observatório vai fazer 10 anos o ano que vem. Ninguém nunca tinha ouvido falar, nem do observatório, nem desse tipo de atividade, de nada. Então, foi uma construção, e está sendo uma construção, ao ponto que agora a gente está no ponto de queremos profissionalizar um pouco mais a nossa organização para oferecer mais para a sociedade. Mais ambiente de negócios limpo, transparente, mais formação, mais redução da desigualdade social. E aí a gente está tentando influenciar na regionalização do orçamento. A gente compreender para onde vai o dinheiro, o que vai, onde é gasto o dinheiro, por exemplo, em São Paulo, em cada subprefeitura, para a gente compreender onde está a origem das grandes desigualdades sociais aqui no nosso município. Existe algum exemplo que você já pode contar para a gente sobre a parte prática desse monitoramento? Sim, eu vou falar 2 ou 3 só. O primeiro que a gente fez em 2018 e 2019 é um levantamento sobre o programa de automonitoramento glicêmico, que é um programa que a prefeitura mantém de oferecer para o cidadão diabético todos os insumos
para ele medir o índice glicêmico. Então, aquela seringa, aquela fitinha, aqueles insumos. A gente fez um levantamento primeiro nos portais, depois fizemos vários questionamentos à Secretaria de Saúde, depois fizemos um trabalho de campo numa UBS para saber como é que era que funcionava, como é que era o atendimento. E aí a gente entrevistou alguns usuários do programa, compilamos isso tudo, isso gerou uma denúncia para o Tribunal de Contas com 4 pontos. O Tribunal de Contas acatou 2 dos pontos que eram procedentes, depois de intimar a Secretaria de Saúde e tudo. E começamos em 2018 a verificar os gastos de gabinete dos vereadores. E a gente começou pelo ano de 17, que era o primeiro ano daquele mandato, 17, 18, 19 e 20. Aí tinha um vereador que naquela época era 300 mil por ano que o vereador tinha à disposição para manter o gabinete dele, tirando a parte de pessoal, somente despesas de manutenção. Tinha um vereador que gastava 200 mil por ano com correio. Quem no dia de hoje gasta com correio? Você consegue imaginar? Pois, assim, eu tenho um cunhado que trabalha com exportação, ele deve gastar para mandar amostra, para receber amostra, sei lá, mas um vereador que está dentro do município, o que ele faz com dinheiro de correio? Que ele mande carta de feliz aniversário, que ele mande cartão de Natal, que não é uma despesa que ele deveria mandar do bolso dele. Mas, enfim, como ele gasta isso? Aí a gente foi seguindo essa pista, porque primeiro a gente só olhava quanto era. Começamos a olhar os comprovantes, a Câmara não nos dava os comprovantes, a gente acionou o Tribunal de Contas, foi uns 2 anos e meio, aí o Tribunal de Contas mandou o presidente da Câmara nos disponibilizar os comprovantes. Quando foi em 2019, 2020, o recurso, que era ao todo, no ano, 1.600.000 com Correios, passou para 495.000, mas ao ano com 55 vereadores. Então, assim, não foi uma denúncia, foi o nosso trabalho de observar, e é por isso que é o nome observatório, que gerou essa redução. De novo, a gente pode falar, não fomos nós que fizemos? Não, pode ter acontecido, sei lá, eles podem dizer, não, a gente reavaliou, sei lá, mas claramente foi o trabalho, porque foi muito. E aí agora, em 2022, 2023, a gente nem acionou o Tribunal de Contas e nem os próprios vereadores. A gente tem tudo compilado, mas a gente começou a olhar outras áreas, começou a subir de novo o gasto com correio, vamos voltar. Então, o trabalho de observação é assim, ninguém gosta de ser observado. É uma coisa, sei lá, do ser humano. E, por outro lado, quando você está sendo observado, você tem um pouco mais de cuidado. Então, é isso que acontece. Um último exemplo que eu vou dar aqui. No ano passado, a gente fez uma parceria com estudantes para eles serem voluntários num determinado projeto. Analisar, e aí é porque a gente levantou os números e viu que tinha alguma coisa errada. Analisar emendas executadas pela Secretaria de Esporte e Lazer. Selecionamos as 4 empresas ou organização que mais receberam recurso, foram 120 o total que recebeu, mas as 4 maiores, que é o que a gente tinha de recurso de perna para fazer, levantamos os processos de emenda que foram executadas e distribuímos para um grupo de estudantes. Quando chegaram os relatórios, era inacreditável, porque assim, e eu chequei, quando eu fui, isso gerou uma outra denúncia para o Tribunal de Contas. Quando eu fui escrever a denúncia, passa 2, 3 meses, muda no sistema, porque eles vão acrescentando documentos. Eu chequei um por um. Então, tinha muitas organizações, muitos processos dessas organizações de 2022 que nunca foi apresentada uma prestação de contas. Foi pago tudo, não tinha uma prestação de contas. Coincidentemente, esse trabalho foi terminado em maio de 24.
O relatório veio para nós, então, junho, julho, agosto. Eu fiquei debruçada pessoalmente para ver como é que eu ia fazer. Junho, julho e agosto começou a entrar uma chuva de prestação de contas atrasada. Por quê? Porque os voluntários pediam, pela Lei de Acesso à Informação, começaram a questionar, Isso movimentou a secretaria, só que está lá documentado. E não é mentira, é público. O que eu estou contando aqui é público. Está lá documentado. Entrou dia 1º de julho uma avaliação da comissão de monitoramento que diz que o fiscal do contrato morreu não sei quando, então não é possível fazer nenhuma verificação in loco, mas as contas estão aprovadas pelo papel. Está tudo lá. É fruto do nosso trabalho, é fruto da observação. Então, é assim, trabalho de formiguinha, com certeza, porque a gente consegue fazer 4 organizações, mas tem que ser feito. O próprio cidadão também pode, né, Exato, questionar, né? exato. Quando o próprio cidadão questionar, a gente não é o salvador da pátria. A gente está dando uma ferramenta para o cidadão falar: não, peraí, eu não quero isso. E eu vou pegar um gancho aqui da tua fala sobre prestação de contas para as organizações. É um outro contexto, mas é importante essa profissionalização. Até que a Geia já contou sobre o observatório, mas também essa capacitação, essa profissionalização das organizações da sociedade civil. E eu vou fazer um merchan aqui, peço a licença, para falarmos sobre os cursos online gratuitos da Escola Aberta do Terceiro Setor, que visam ao desenvolvimento institucional das organizações da sociedade civil, as OSCs, as ONGs, enfim, para que a gente tenha transparência e quanto mais transparência, mais credibilidade no trabalho do terceiro setor. Então, acessa lá. Se não for para você nesse momento da sua vida, indica, né, a Escola Aberta do Terceiro Setor para quem você acha que precisa conhecer ainda mais sobre o terceiro setor. O nosso site é www.escolaaberta3setor.org.br. Você já tinha comentado antes que a transparência em São Paulo, na cidade de São Paulo, é maior do que nas outras cidades do Sem dúvida. Brasil. Isso é um facilitador do trabalho do observatório. Para essas cidades que não têm essa facilidade, qual a sua dica? Então, tem a lei. Você tem que cumprir o mínimo do que está na lei. Você tem que disponibilizar um portal, assim, tem que ter essa informação, a outra. A transparência ativa é o que está lá. A passiva é o que o órgão público tem que nos responder se ele for acionado via Lei de Acesso à Informação. Então, a gente está tendo, inclusive, eu diria uma parceria com um movimento social, não é uma organização, em Santo André, que está buscando isso. Então, eu reuni alguns cidadãos para olhar as contas públicas, para divulgar aonde está sendo gasto o dinheiro e para ter. Então, eu diria que deve ser uma tendência você chegar na transparência, porque, óbvio, São Paulo é o município mais rico do Brasil. Então, ele consegue ter uma estrutura, ele consegue cumprir os requisitos. Mesmo assim, é uma dificuldade enorme obter a informação. Mas tem municípios que não necessariamente é por mal, é porque não tem pessoal, não tem recurso, e você tem que manter uma página, você tem que alimentar, Então, a gente está fazendo um trabalho com a Transparência Internacional, em parceria. Começou no ano passado e é para os próximos 3 anos, de avaliar a transparência de São Paulo e dos 12 municípios da região de Osasco, que chama Consórcio Cioeste. Osasco, Barueri, agora eu não vou lembrar todos, mas são 12. E mais São Paulo. Então, a gente tem a metodologia da Transparência Internacional, a gente aplica com nossos voluntários, é alimentado um site, depois a transparência consolida e faz um ranking desses municípios. Essa é uma iniciativa super importante para alavancar a transparência dos municípios, pelo menos desses, mas tem outras organizações fazendo outros. Imagina isso no Brasil todo. Imagina no Brasil todo. O trabalho do observatório, ele pode ajudar as organizações da sociedade civil e o mercado? Tem um grande gap
e acredito que não aqui em São Paulo, mas tem um grande gap de organizações que querem trabalhar com a prefeitura e que não têm informação. Então, primeiro, a organização acha que a prefeitura não paga. Aqui em São Paulo, ela paga. Segundo, ela acha que ela não tem capacidade de se candidatar sei lá, prestar um serviço para a prefeitura. Tem, porque a prefeitura contrata, a depender do serviço, por unidade. Se é uma escola municipal que precisa consertar um vidro que quebrou, ela vai contratar uma empresa de um vidraceiro e vai consertar normalmente no bairro. Então, aquela empresa que trabalha com vidro não vai atender todo o município, ela não vai atender todo o município, porque ela acha que ela nem tenta, como que eu vou trocar todos os vidros? Não, você consegue fazer essa aproximação. E o terceiro ponto, que é aquilo que a gente acabou de falar, eu não tenho conhecimento sobre a documentação que é necessária. Então, a gente pode fazer isso. A gente pode capacitar uma organização, seja uma organização social, seja uma empresa, por exemplo, a contratar com a prefeitura. O município menor, ele acaba contratando fora do município. E aí, o que acontece? Principalmente, o ISS vai para o outro município. O ICMS vai para o outro município. Então, você atrasa o desenvolvimento de uma localidade porque você não está atraindo os seus empregadores, as suas microempresas, MEI, para trabalhar para você. Você compra fora, resolve seu problema, mas está deixando de receber recurso. Como que o cidadão, como que as pessoas podem se aproximar do observatório, podem colaborar e podem acessar as informações? Enfim, são 3 perguntas numa só. Bem, tem o nosso site, tem as redes sociais para você tomar o conhecimento, o que é o observatório e que tipo de informação a gente veicula. Temos vagas de voluntariado nas diversas áreas, então, não só no legislativo e no executivo, você quer acompanhar um contrato, a gente dá uma formação, mas também se você quer trabalhar no marketing, a gente tem a coordenação de marketing sempre precisa, e a gente tem uns 2, 3 voluntários lá. Temos voluntário no RH, que está dedicado a estruturar justamente a gestão do voluntariado. Vantagens de ser um voluntário nosso. Posso falar já sobre isso? Claro. Se você é um estudante, a questão do voluntariado no Brasil tem finalmente pego uma proporção bem maior. Então, na hora do vamos ver que você está querendo ser selecionado para fazer um intercâmbio, por exemplo, conta muito ponto você exercer um trabalho voluntário na sua comunidade. É super importante, é um diferencial. Por quê? Eu quero fazer um intercâmbio e eu falo perfeitamente inglês, eu faço um curso muito bom. O que vai me diferenciar de outros candidatos nessa mesma situação? Aquele que faz um trabalho voluntário. A gente tem casos concretos disso. Outra vantagem é também na área profissional, conta ponto você colocar no seu currículo que você exerce ou exerceu um trabalho voluntário em determinada organização. Conta ponto. E, em terceiro lugar, qualquer que seja a profissão que eu quero exercer ou que eu já exerço, eu preciso entender um pouquinho de como funciona a máquina pública. E a gente vai dar esse exemplo na prática. Você vai analisar um contrato ou uma licitação da prefeitura, você vai ver os passos, você vai compreender que é necessário esse processo para manter a lisura, para manter a igualdade de concorrência. Enfim, as vantagens são muitas de ser voluntário. E fora a satisfação, a autossatisfação de estar fazendo alguma coisa em benefício da sociedade. No meu caso, que trabalhei quase 25 anos na Receita Federal,
para mim ficou muito claro que eu tive bastante da sociedade nesses 25 anos que era hora de devolver. Mas aí eu estou falando de uma pessoa aposentada. Quando eu falo com um jovem que está construindo uma carreira, é um pouco diferente a realidade, mas o resultado é o mesmo. Eu estou fazendo alguma coisa que transcende o meu interesse individual aqui hoje, fazendo alguma coisa pela sociedade. Então, um trabalho voluntário, ele tem que te dar essa satisfação. Não só, é porque eu vou pôr no currículo, ou porque eu vou. Isso tudo conta e conta muito, mas ele tem que te trazer essa satisfação. Joia, o Observatório é uma organização da sociedade civil. Nós estamos no Conecta Terceiro Setor. Agora, falando para o gestor das organizações da sociedade civil que estão nos acompanhando, para o gestor e para a gestora. O trabalho de incentivo à cidadania que vocês realizam, como que pode impactar as OSCs de São Paulo, do Brasil? Eu acho que em linhas mais gerais e mais teóricas, a questão é direta mesmo. O que a gente faz? A gente mostra para a organização que o trabalho que ela está desenvolvendo, ele é decorrente de uma lacuna do Estado. É um trabalho especializado para o qual o Estado, pelo jeito, ou não está pronto ou não tem recurso e terceiriza. Então, a gente consegue mostrar aonde vai o dinheiro. Aquele exemplo que eu te dei da emenda. Será que uma organização da sociedade civil sabe desse detalhe? Sabe? E, por exemplo, sabe da possibilidade de apresentar um projeto de emenda parlamentar no município de São Paulo para desempenhar a sua atividade, para criar um projeto? Talvez não. Então, para as outras organizações, a depender da área, a formação cidadã ela é fundamental. Como funciona, por exemplo, o processo de incentivo fiscal para criança e adolescente, para o idoso, para o esporte? Que tipo de incentivo nós temos hoje? Aonde eu posso captar recursos para que minha organização seja eficaz e eficiente na sociedade? Então, é tudo uma coisa só. O dinheiro é nosso, a gente participou desse bolo e a gente quer que ele seja bem distribuído. Para que a gente tenha uma sociedade mais inclusiva, né? Isso, mas e que reduz a desigualdade no Brasil, que assim, é vergonhoso. A gente está realmente agora caminhando para o final e já deixo aberto aqui para suas considerações finais. Como considerações finais, já agradecendo mais uma vez essa oportunidade, realmente eu acho super importante a gente conversar a respeito da questão da cidadania ativa, e aí não estou querendo a cidadania no geralzão, estou querendo essa cidadania que me leve a compreender que eu tenho que pagar imposto, sim, em nome da comunidade brasileira e não somente em nome de pequenos grupos, mas que também eu tenho o direito barra obrigação de ver aonde esse dinheiro está indo. Então, quanto mais a gente conversa sobre isso, mais a gente desperta coloca a pulguinha atrás da orelha do cidadão. Então, não é tudo ruim. Não gente, quando a gente ouve críticas do SUS, o SUS, na minha opinião, o SUS é maravilhoso. Ele só não atende adequadamente e a contento porque é muita gente para pouco recurso. Como é que eu sei isso? Eu vou ter que olhar. Eu vou ter que olhar o orçamento. Eu vou ter que ver quanto chega de dinheiro do SUS. Aí eu tenho direito dessa vacina, vamos conversar, vamos procurar números, vamos procurar entender, não na conversa de boteco. Porque assim, quanto custa um tratamento de alto custo? Qual é a decisão que eu tenho que tomar como gestor público? Pagar o tratamento ou pegar esse dinheiro e vacinar, sei lá, quantas crianças que não vão ter aquela doença? É muito difícil, mas sem a informação, no achismo, no chute, ou pior, na conversa de boteco, a gente está piorando a situação do nosso país. Então, eu queria que vocês dessem uma olhadinha
entender se o que a gente faz no observatório, caso queiram se juntar a nós, caso não, pratiquem o voluntariado, porque assim nós estamos construindo uma sociedade um pouco melhor. Eu vou aproveitar antes de finalizar que você usou uma expressão chamada cidadania ativa. Isso. Explica para a gente o que é. Exatamente. Nós todos somos cidadãos. Todo cidadão é cidadão. O cidadão ativo é aquele que fica de orelha em pé e fica de olho no que está acontecendo. Não necessariamente você tem que colocar a mão na massa. Tem que olhar o orçamento, entender do orçamento, entender que a gente fala aqui regionalizar o gasto, mas você tem que ter um pouquinho de discernimento para compreender como funciona a estrutura, como funcionam as coisas. Sem isso, não é ativo. Eu sou um cidadão, ok, eu sou um cidadão. Mas é cidadão aquele também que fala, votei no fulano, ele que se vire. Eu vou passar os próximos 4 anos metendo pau nele, depois eu vou votar nele de novo. Então, isso não é ser ativo. Ser ativo é votei e vou olhar o que ele está fazendo. É isso que eu queria? Ou é isso que ele prometeu? E aí, esse cidadão ativo, ele provoca mudança na sociedade. Nós estamos falando de um processo de educação, de formação de cidadão, que é um processo lento, mas é um processo que a gente tem que insistir, porque sem entender o que é público, o que é privado, o que é primeiro, segundo, terceiro setor, o que é imposto, o que é gasto público, o geralzão disso, a gente não, sem esse tipo de formação, a gente é massa de manobra. Comecemos já, então. Comecemos já. Joia, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. E obrigada a você também que acompanhou mais esta edição do Conecta Terceiro Setor, uma realização da Fundação José de Paiva Neto. Muito obrigada pela sua companhia e a gente te aguarda na próxima edição do Conecta Terceiro Setor. Até lá!